Um quarto do Campeonato Brasileiro já se foi. Chegamos à nona rodada, onde o Ceará venceu o confronto nordestino contra o Sport no Castelão, 2-0. O Sport caminha a passos largos para voltar à Série B. Segundo jogo no comando do técnico Antônio Oliveira. E acho que ele não vai durar muito tempo no cargo desse jeito, né? O Sport até jogou melhor do que o Ceará, se você for olhar as estatísticas, mas foi um jogo muito ruim. Uma rodada de jogos muito ruins, diga-se de passagem. O Ceará ganhou de 2-0, gols de Lucas Mugni e Antônio Galeano. E o que interessa é a vitória e exaltar aí o trabalho do Ceará na primeira divisão. Está nesse momento ocupando o quinto lugar. Um bom trabalho do técnico Cláudio Tencati. E o Ceará tem até um dos artilheiros da competição até aqui, que é o Pedro Raul, né? Que recupera o seu melhor futebol lá da época de Goiás. Não marca algumas rodadas, mas marcou gols importantes de pontos para o Vozão, né? Os dois contra o Vasco. Falando em Vascão, o Vascão venceu por 3-0, vitória Vascão para cima do Fortaleza, depois de perder na última rodada para o Vitória. O Fortaleza que vinha em uma crescente, não é uma temporada tão fácil até aqui, perderam o título cearense para o Ceará, mas estão se recuperando. Não foi um início de Brasileirão tão bom, começaram com vitória lá contra o Fluminense, na última rodada eles ganharam de 5-0 do Juventude, vinham também de goleado na Libertadores, já no meio de semana empataram na Libertadores, e perdem no Campeonato Brasileiro 3-0, segundo jogo do Fernando Diniz, no comando do Vasco nessa segunda passagem, estreia em São Januário, e não podia ser melhor. Até poderia, porque o 3-0 ficou até barato. O Vasco jogou para fazer mais gols, foram 7 finalizações na direção do gol, 14 chutes no total, 2 gols anulados, bola na trave, defesa de goleiro. Então foi uma grande atuação, a melhor atuação do Vasco no ano. Em muito tempo que o Vasco não jogava tão bem assim. E acho que pode sim, o torcedor pode esperar algo bom nesse trabalho do Fernando Diniz. Não estou falando que vai ganhar todos os títulos, mas eu fico bem esperançoso, principalmente se a gente comparar. Ele mesmo falou isso quando chegou, da situação que ele pegou o Fluminense da última vez. E o resto da história, né? Ele recuperou o time, levou até a Libertadores, foi campeão no ano seguinte. Porque o Vasco não poderia fazer isso? E recuperar, se classificar ainda na Sul-Americana, fazer mais uma campanha boa na Copa do Brasil e principalmente fazer mais um campeonato de tranquilidade no Brasileirão, sem sofrer com medo de rebaixamento. O Vasco começou a rodada na zona, com essa vitória saiu e igualou inclusive a pontuação do Fortaleza. Não acho que o Fortaleza seja ameaçado em rebaixamento, é um trabalho aí de mais de 4 anos do Vojvoda. O Diniz, inclusive, tinha dito que nunca havia vencido Fortaleza nos outros times que ele comandou, nem pelo Fluminense, nem pelo... Eu não sei se ele chegou a enfrentar o Vojvoda ainda com o São Paulo, mas com o Cruzeiro o trabalho do Diniz foi nada bom lá, né? E conseguiu essa vitória contra o Fortaleza com o Vasco. E jogando muito bem. Não dando chances ao Fortaleza. No começo o Vasco teve aquele susto ali do Léo Jardim saindo mal do gol, mas foi só isso, cara. Teve a expulsão do Marinho e do Coutinho. O Coutinho foi muito juvenil, né? E vai desfalcar o Vasco no jogo contra o Fluminense. O Vasco que foi acionado no transfer ban da FIFA nessa segunda-feira e provavelmente vai ficar proibido de contratar, já não... Pelo que vinha se falando nos bastidores, não ia contratar ninguém ou não ia fazer uma grande contratação nessa janela. Eu acho que o elenco precisa sim de reforço. E é ver se o Coutinho vai ter seu contrato renovado. Eu acho que com o transfer ban uma possibilidade é essa, né? E de qualquer maneira, ele jogou bem, inclusive participa da jogada do primeiro gol do Nuno. Que golaço do Nuno, que jogador. Foi a melhor contratação que o Vasco fez aí desde o Verratti, eu diria. E acho até difícil que não apareça algum time querendo levar ele agora no meio do ano, né? Porque ele estava se destacando já lá no Campeonato Português e o Vasco conseguiu trazer o destaque do Campeonato Português lá em janeiro. Verratti marcou 2 gols, é o artilheiro do campeonato agora junto com a Arrascaeta. E que jogador, né? Completou aí 100 jogos com a camisa do Vasco nessa partida, chegou a 50 gols. Então, ele coloca seu nome aí como um dos maiores estrangeiros da história do clube. Está quase batendo a marca do Cano aí de ser o maior artilheiro, maior artilheiro estrangeiro do clube. Acho que ele não bateu ainda, né? Tá quase, tá quase. E eu espero ver o Verratti levantando uma taça pelo Vasco, porque ele merece demais. E que seja com o Diniz.
O São Paulo venceu por 2-1 o Grêmio, jogo que finalizou a rodada de sábado. O Mano Menezes não esteve lá comandando o Grêmio na beira do campo, teve um problema familiar, infelizmente suas enteadas, eu acho, né, sofreram, enteada não, enteada do filho dele, né? Não sei, uma coisa assim. Não é parente de sangue, mas é próxima família, então o Mano foi liberado, passando por um momento difícil, inclusive o Hugo Moura também, que vinha jogando muito mal pelo Vasco, jogou muito bem no sábado contra o Fortaleza. Também passou por um momento difícil, perdeu o filho antes do nascimento, mas toda a força pra ele, jogou muito bem no sábado e deu pra ver ele bem feliz com o resultado, né? Bom, melhoras também pro Mano aí, os sentimentos pra ele, não vai ver o vídeo, mas de qualquer maneira deixar registrado aqui, é claro. O São Paulo então vence por 2-1. São Paulo segue com uma derrota no Campeonato Brasileiro e finalmente conseguiu a segunda vitória. É apenas a segunda vitória no Campeonato do São Paulo. São 6 empates e uma derrota. Cara, joguinho ruim também, hein? Que jogo ruim pra finalizar o dia ali. Acho que a luta do Popó com... A luta do Popó com o Duda Nagli não foi tão feia quanto esse jogo aí. Apesar do São Paulo ter tido um volume de jogo alto, o Grêmio foi muito mal, saiu na frente. Reclamaram do pênalti do André Silva, que realmente é polêmico. O André Silva bate o pênalti, faz o gol e é a vitória do São Paulo, 2-1. Momento do Grêmio complicado, muito complicado. Zona de rebaixamento. Vai ter que fazer contratações nesse meio de ano e torcer pro Mano acertar esse time aí. A defesa do Grêmio continua um desastre, apesar aí da arbitragem talvez tenha prejudicado. O Corinthians venceu por 1-0 o Santos, mas no jogo que teve polêmica de arbitragem, pela expulsão do Gonzalo Escobar do Santos. O gol do Yuri Alberto, que a bola é tirada de dentro do gol do Santos pelo Gabriel Brazão. Se não fosse ele, inclusive, o Corinthians teria vencido por mais. Ele fez uma defesa boa ali, né? Foram 2 chutes do Corinthians na direção do gol só. Ele defendeu os dois, só que um ele defendeu dentro do gol, então não valeu. Foi gol do Santos. O Yuri Alberto chega até a marcar outro gol, mas é anulado por falta no início da jogada. Impressionante como tem gol do Corinthians anulado no campeonato por falta no início da jogada, hein? Foram vários já nesse campeonato. É o time que mais acontece isso. E enquanto o Santos perdia para o Corinthians em Itaquera, o Neymar estava lá na Kings League, no Allianz Parque. Teve lá a final da Kings League e a Fúria, que é o time do Neymar, time do qual ele é presidente, dono. A Fúria foi campeã. Então o Neymar celebrou enquanto o Santos sofria mais uma derrota amarga no Campeonato Brasileiro. É aquilo, cara. Se o jogo fosse depois, se a Kings League fosse depois do jogo do Santos ainda, ok, ele ir lá. E de certa forma até começou depois. Começou depois, mas o evento já está acontecendo desde cedo. E quando começou às 5h30, ainda estava rolando Corinthians e Santos. E mesmo que o Neymar não estivesse disponível para jogar, o que você espera? Que ele vá assistir o Santos. Vá lá acompanhar o Santos no estádio. Não, ele vai acompanhar a Kings League. E pega muito mal isso, cara. Pega muito mal. Mas o Neymar não tá nem aí, né? O Neymar não tá nem aí. Ele deve voltar, inclusive, pro banco de reservas nesse meio de semana contra o CRB na Copa do Brasil. Provavelmente vai entrar. E o Santos precisa que ele entre até para ganhar do CRB. E no Brasileirão também. Precisa que o Neymar jogue e jogue muito. Porque esse time do Santos é muito ruim, é muito mal treinado. O Kleber Xavier chegou agora. É novo como treinador, não dá pra botar a culpa nele. Mas eu também não acho que o Caixinha fosse culpado completo também pelo desempenho anterior do Santos. É difícil, é difícil. É indefensável. O Juventude empatou em 1-1 com o Fluminense. O Juventude sai na frente com o gol do Batalha. Os 2 gols saíram no segundo tempo. Na sequência, já o Hércules empatou pro Fluminense. O Hércules estava sendo vítima aí de fake news, dizendo que o cara estava quebrando na noite aí do Rio de Janeiro, quando era mentira, né? O cara estava se recuperando de lesão. Olha, tomara que ele dê a volta por cima, né? Ele foi bem no Fortaleza ano passado. Não conseguiu jogar no Fluminense até agora, mas fez o gol que evitou a derrota do Tricolor contra o Juventude. Espero que contra o Vasco ele jogue mal, né? Vai ser o reencontro, inclusive, do Diniz
com o Fluminense na próxima rodada. Olha, o Bahia venceu por 2-1 o Vitória no clássico Bavi. E o Bahia triunfou para cima do Vitória. E que triunfo do Bahia! Com um jogador a menos desde os 5 minutos, o Bahia foi guerreiro e conseguiu triunfar perante o rival. Eric Pulga, muito bom jogador, abriu o placar para o Bahia. O Vitória tem empata com ele, Renato Kaiser, marcando de novo. Aí o PP trata de igualar as coisas, é expulso também. Num lance ali de judô. Onde começou com o jogador do Bahia agarrando ele, vai lá e dá um soco na perna do jogador do Bahia, derruba ele. E aí sobrou o cartão vermelho pro PP. No final, o Michel Araújo faz o... No final não, né? Ainda uns 10 minutos depois da expulsão do Kaiser. Depois do gol do Kaiser, né? Ainda tava com o Bahia com o jogador a menos, 10-11. E aí saiu o gol do Michel Araújo, numa insistência dele. E aí o PP é expulso e tal. Termina 2 pro Bahia, 1 para o Vitória. Triunfo da equipe de Rogério Ceni. O Red Bull Bragantino recebeu o Palmeiras no estádio municipal Cícero de Souza Marques. O Nabi Abichedi está em reformas de ampliação. E o Bragantino, que faz um bom campeonato, bem diferente do que foi o final da temporada passada, do que foi o início dessa. Está em 4º lugar do Campeonato Brasileiro, chegou a liderar por um momento quando ele abriu o placar nesse jogo contra o Palmeiras, com o Gabriel Giroto, ex-jogador do Palmeiras, então foi lei do ex. Ele também jogou no Corinthians, jogou no Atlético Paranaense, no Botafogo. Ele abre o placar para o Bragantino, chute de fora da área, mas o Palmeiras empata com Murilo de cabeça e depois Maurício faz o gol da vitória do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira, que não estava lá, estava suspenso. Então, sob o comando do auxiliar João Martins, o Palmeiras vence e mantém a liderança do campeonato com 22 pontos agora de forma isolada. O Palmeiras, mais uma vez, se coloca como o grande favorito ao título brasileiro. No ano passado ele foi vice, mas ainda assim foi quem brigou com o Botafogo. Falando em Botafogo, o atual campeão empatou em 0-0 com o Flamengo no Maracanã. Um clássico horroroso de... Mano, que jogo horroroso, que jogo feio. O Botafogo teve, pra mim, a melhor chance, que foi uma defesa que o Rossi fez, foi a melhor defesa do jogo. O Flamengo também obrigou o John a fazer 2 defesas, mas nada absurdo também. Jogo bem ruinzinho, muitos desfalques dos dois lados, mas eu não acho que justifica uma partida tão ruim. E não acho que as equipes estivessem se poupando tanto para a Copa do Brasil, porque o Botafogo já está classificado, fez 4-0 na ida contra o Capital, o Flamengo fez 1-0 só, mas ainda assim contra um time muito inferior. Então ele não estava se poupando para jogar a Copa do Brasil, né? De qualquer maneira, o Arrascaeta nem relacionado por esse jogo foi. E o Arrascaeta é o grande jogador do Flamengo no campeonato, né? O grande jogador do campeonato até aqui, artilheiro e líder de assistências. Claro, fez muita falta. Também o Pulgar no meio campo ficou fora. O Botafogo também com os seus desfalques, como eu havia dito, né? Sem o Arthur, que foi decisivo no final de semana, no meio de semana da Libertadores. É isso. O Internacional decepciona novamente no Brasileirão, empata em casa com o Mirassol. O Inter tem os seus desfalques? Tem os seus desfalques no ataque nesse momento, né? Sem Ené Valencia, sem Borré. Mas o garoto Ricardo Matias deu conta e fez um golaço para evitar a derrota do Inter, que seria um vexame perder para o Mirassol em casa. Apesar do Mirassol estar fazendo um campeonato muito digno, como eu já disse, né? O James abre o placar aos 8 minutos para a equipe do interior paulista. O Ricardo Matias empata para o Inter no segundo tempo. E para fechar, mais um jogo ruim, empate 0-0 para Cruzeiro e Atlético Mineiro, Clássico Mineiro, no Mineirão. O Cruzeiro jogou bem melhor, vem jogando cada vez melhor o Cruzeiro. Mas nessa partida, perdão, deu um refluxo aqui, eu não tenho isso. O jogo termina 0-0, o Cruzeiro teve as melhores chances. Lucas Silva jogou muito bem, acho que foi o melhor em campo. E o Galo tem que melhorar, tem que jogar mais, né? O Dudu não estava disponível, porque só vai poder jogar em junho, né, quando abrir a janela. Então a classificação depois de 9 rodadas fica desse jeito. Palmeiras líder com 22 pontos, Flamengo em segundo com 18, Cruzeiro tem 17 na terceira posição, Bragantino também tem 17, é o quarto colocado, Ceará e Bahia tem 15 pontos cada um.
O Fluminense está em sétimo lugar com 14. Corinthians é o oitavo colocado com 13 pontos. Atlético Mineiro também tem 13 na nona posição. Botafogo e São Paulo tem 12. O Mirassol é o 12º colocado com 11 pontos. Vasco, Fortaleza e Internacional tem 10 cada um. O Inter, que está numa posição que não se esperava, né? Colocávamos o Inter aí como favorito ao título. E ele já está fora da briga pelo título. Em 9 rodadas nessa distância toda, eu acredito até que o Inter deve ter aquela recuperação que eles tiveram no ano passado. Aí já é tarde demais quando isso acontecer. Tem que recuperar agora e mesmo assim está muito difícil. São 12 pontos de desvantagem para o líder, que é o Palmeiras, que não costuma tropeçar. O Palmeiras não oscila da forma que o Inter costuma oscilar. O Vitória tem 9 pontos na 16ª posição. E os times da zona de rebaixamento são Grêmio com 9 pontos também, Juventude com 8, Santos com 5 e Sport com 2. O Inter está mais próximo da zona de rebaixamento, né, um ponto acima do que da liderança, né? Já é um quarto do campeonato. Os artilheiros do Brasileirão são Arrascaeta e Verratti, um uruguaio e um argentino. 7 gols para eles e 5 gols para Caio Jorge do Cruzeiro. O Alan Patrick do Inter tem 4 assistências. O Arthur do Botafogo e o Estevão do Palmeiras tem 3 assistências também, cada um. Então é isso, pessoal. O Brasileirão volta no próximo final de semana com a 10ª rodada, onde teremos o clássico carioca entre Fluminense e Vasco.